mais uma vez estou aqui para falar da palavra de Deus, né, aos nossos corações, aos seus corações, também ao meu coração, né? Mas antes de começarmos, eu vou partilhar com você uma palavra. Gostaria que vocês, né, já deixassem seu like aí, depois que você assistir, compartilha com seus contatos, com seus amigos, né? E se inscreva no canal, é só clicar, né, ali sob a palavra inscrever-se, clicou, já está inscrito, né? Faça isso, por favor, para nos ajudar, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. E neste dia eu quero compartilhar com você uma palavra, né? Uma palavra de Deus, né? Quero insistir com vocês, né? De vocês focarem em Deus, de vocês estar atento a Deus, olhando para Deus, olhando para a palavra. E mais uma vez eu venho aqui para falar desse assunto, né? Creio que a gente tem muito que aprender, a gente tem muito que disciplinar o nosso coração, a nossa mente, para a gente estar focado na palavra de Deus, em Deus, no que Ele tem para nós. Não focar em outras coisas que muitas das vezes só vai trazer para a gente falta de fé, desânimo, incertezas. Então a gente tem que estar focado no quê? Na palavra de Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso, né? Eu estava esses dias pensando, eu gosto muito de ficar pensando, né, assim, por que isso? E por que aquilo, né? E por que disso outro? E eu estava reparando, né, lá na passagem, lá que Josué vai, né, possuir a terra com o povo, né? Eles estão lá, recebe a ordem do anjo, ele explica para eles como será e eles vão fazer. Daí eu fiquei pensando, eu falei assim, mas por que aquele povo não pôde falar nada? Eles foram 7 dias, né, que eles deram. Nos 6 primeiros dias era somente uma volta, dava uma volta inteira ao redor da cidade e voltava para o acampamento. E o silêncio só era quebrado nesses 6 dias as cornetas que eram tocadas lá, era tocada incessantemente, a todo momento era tocada, mas o povo foi proibido de falar. No 7º foi silêncio total, nem essas cornetas, essas trombetas, seja o que fosse, eram tocadas, era apenas para caminhar em silêncio. Eu falei, mas por que silêncio, né? Um povo caminhar. Mas Deus me levou a ver que era uma preparação para eles do que ia acontecer. Então, eles tinham que ficar quietos. Por quê? Porque quando chegasse no 7º dia, né, iam dar mais 7 voltas nesse dia, eles iam ter o quê? Que ficar atentos, né, de ouvido em pé. Para quê? Para ouvir, né, o comando de Josué. Se eles estivessem conversando, a atenção deles não ia estar total, né, ali totalmente focada naquela situação, naquele momento. Eles iam se desviar, iam muitas vezes conversar, dar risada. Então eles precisavam estar focados naquilo que ia realizar. Então eu comecei a pensar, eu falei, mas não é que é verdade? Né? Eu falei assim, olha, porque a gente vai num posto de saúde, quantas vezes você foi aí, né? Levar o filho muitas vezes para pesar, passar por um pediatra, e você chega lá no posto de saúde, quando junta um bandinho de pessoas, as pessoas nem se conhecem, já começa a conversar e fala alto, muitas vezes o médico chama e a pessoa não escuta. Daí já viu um monte de gente indo na frente dela e ela fala, vai lá reclamar. Você não me chamou. Daí o médico fala, não, eu te chamei umas 3 vezes, você não ouviu. E é isso, né? Naquela situação, se o povo não estivesse em silêncio, se eles não tivessem com a atenção
total, focada, né, para esperar o comando de Josué. Eles iam se distrair. Muitas vezes, quando a gente se distrai, a gente acaba perdendo o foco daquilo que a gente, né, está proposto a fazer. Pense, você já passou por uma situação dessa? Você está estudando, ou sei lá, contando, quem faz crochê sabe, né? Vai contar os pontinhos e alguém vem falar na sua orelha e você tá lá, 1, 2 e 3, daí a pessoa começa a falar, você tem que responder, você vai responder, quando você volta, já perdeu, que coisa, eu tenho que começar a contar desde o começo, ou você tá ali focado para fazer uma coisa que não tem, né, como você haver distração, e uma pessoa vem e começa a conversar com você, pergunta, responde aí, fala comigo, te tira, né, daquela sua concentração, daquele foco. E aquela passagem era isso que estava acontecendo. Deus queria que eles estivessem focado. 6 dias foi o treinamento para que eles dessem a volta, né, já treinando, treina lá quietinho, só vamos ouvir o som da trombeta, deu a volta inteira, volta para o acampamento, estou descansado, né, vamos descansar, não ia ter tempo para achar argumentos ou falar, todo mundo se recolhia, vamos descansar. No outro dia, tudo de novo, e foi uma preparação para eles, né, começar a disciplinar a mente, os ouvidos, para estar, o que Josué vai falar? Vamos prestar atenção. Em nossas vidas é assim também. Quando a gente, né, começa a olhar para a situação, quando a gente não disciplina, quando a gente não foca na palavra de Deus, a gente se perde. A gente começa a olhar a dificuldade, a gente começa a escutar, né, as conversas contrárias, o nosso coração já vem um sentimento de dúvida, né? A gente já começa a enumerar, né, as dificuldades, as impossibilidades, já começa a ver o problema maior do que realmente é, já começa a sentir medo, entra em desespero. Olha como é importante nós estarmos focados, não desviarmos o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração da palavra de Deus. Ali tem aquela ordem, aquele povo era para andar em silêncio, não era para fazer mais nada, vai andar em silêncio por 6 dias, treinando, ficar quieto. Como é difícil, né? Pense, ali não era um estranho, eram as pessoas que estavam convivendo anos e anos, 40 anos, mais de 40 anos juntos, né? Muitos já tinham morrido, os familiares, mas eles se conheciam desde a infância. Então, quando você encontra umas pessoas com um grupinho, não é um tal de falar, não é verdade? A gente já começa a falar. Eu tenho o costume de, eu chego num lugar, eu nem conheço as pessoas, eu estou conversando na fila do açougue, lá na fila do caixa, lá no posto de saúde, onde eu vou eu converso, meus filhos falam, mãe, você conhece a pessoa? Não, nunca vi. Mas por quê? Reunir um bandinho, a gente já acha assunto para conversar, na verdade? Agora imagine todo aquele povo que tinha crescido junto, tinha vivido junto, de repente vão caminhar junto, né? Só que eles tinham que se disciplinar, que não era hora de ele falar, não era hora de brincadeira, não era hora de estar desatento, né? Olhando para a muralha é grande, não, olhando frente, vou olhar os sinais que Josué vai fazer, vamos olhar lá, porque quem estava lá distante, ele ia ter que, né, ver, daí ia ser tocado as trombetas de novo, e o povo ia gritar, mas as voltas, 7 voltas no 7º dia, ia ser em silêncio. Quando chegasse na 7ª, né, daí tocava as cornetas, Josué gritou, né, Deus entregou essa cidade em nossas mãos. E daí o que aconteceu? O povo bradou, gritou e receberam a vitória, né?
Olha, foi uma preparação para o que Deus ia entregar nas mãos deles, né? Eles tiveram que ficar calados. Eu penso comigo aqui, a Jared, que aquela preparação, enquanto eles estavam caminhando, eles iam falando, né? Deus entregou essa cidade em nossas mãos. Deus que operou o milagre de nós termos sido libertos da escravidão. Aquele Deus que nos deu maná vai nos livrar dessa situação. Então eles iam marchando, né? Já declarando dentro deles o que Deus já tinha feito e o que Deus ia fazer. Porque eles tinham recebido a palavra que Deus tinha entregado aquela terra na mão deles, né? Josué falando, vamos lá, vamos possuir, né? Deus já entregou, vamos obedecer essa ordem que é para fazer dessa seguinte forma, vamos obedecer, e foi o que feito, né? Imagine, enquanto eles caminhavam em silêncio, o coração deles ia se enchendo de fé. Deus entregou essa cidade, essa situação, esse problema em nossa mão. E no outro dia aí de novo, Deus entregou, a vitória é nossa. Outro dia, a vitória é nossa. Não tinha tempo para falar com o vizinho, com o amigo, era só falar, declarar. Deus já entregou, não é que vai entregar, Deus já entregou. Essa cidade já é nossa. É isso aí, meu querido, o que você tem que fazer? Começa a declarar. Deus já entregou a vitória em minhas mãos. Eu sou vencedor. Essa situação, essa muralha que está à minha frente desse problema não continuará à minha frente. Eu vou possuir o que Deus já tem preparado para a minha vida, para a minha família, para o meu chamado, para o meu ministério. Não se atente para a muralha, para o problema. Aquieta o teu coração, aquieta a tua boca e começa a declarar: eu sou mais que vencedor. Essa situação não é maior que o meu Deus. Essa situação não vai me paralisar. Essa situação não é nada, porque eu já tenho a vitória garantida. Imagina, eles caminharam. Eu creio que foi isso. O silêncio, quando não se pode falar, no silêncio a nossa cabeça começa, né, muitas vezes vagar. Eu creio que eles começaram a lembrar dos feitos do Senhor, da palavra do Senhor. Isso foi gerando neles, né, uma certeza maior da vitória. E eles foram todos os dias caminhando. Deus entregou essa cidade. Nós vamos entrar e possuir, a conquistar. Essa terra nos pertence, essa terra nos pertence. Dentro do coração, já declarando a palavra. E você? Tem declarado as palavras de Deus, declarado a sua vitória? Ou você tem declarado a sua destruição, né? Falando, esse problema é muito grande, essa situação é difícil demais, né? Essa coisa é o fim? Não! Começa a declarar, né? O ano não acabou. Deus ainda pode, nesse restante desse ano, entregar o que eu tanto estou pedindo. Deus pode fazer. Esse ano foi tão conturbado, tão assim, cheio de má notícia, mas ainda o ano não acabou. E eu vou declarar que eu vou ver os bens do Senhor na terra do vivente. Eu declaro que esse ano vai terminar, mas eu vou terminar com a minha vitória, possuindo a minha terra, a minha posse da minha bênção. Não desanima, não começa a falar. Muita gente fala, o ano já acabou, chegou dezembro, acabou. Não acabou, né, o poder de Deus. Não acabou as misericórdias de Deus. Todo dia que você levanta, as misericórdias de Deus se renovam todos os dias e elas são as causas de nós não sermos consumidos. Mas foca, não deixe o seu foco ser contaminado pelas previsões, pelas palavras, pelo que você está vendo aí na sua frente, né? O povo de Israel poderia ter, né, não ter sido dada a ordem para eles ficarem em silêncio, e eles ficarem falando, e conversando. Quando chegasse Josué lá para dar essas cornetas, né, tocasse, um gritava, outro não gritava, outro fazia, outro não fazia. Como que ia alcançar a vitória? Foque,
foco você deve ter na sua vida. Focar o que é bom e agradável. Focar a palavra de Deus. Ainda que tudo pareça não ter, né, como nem por onde, mas para mim vai ter, porque eu estou declarando a palavra de Deus. E eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Não ande por vista. E quando eu estava meditando nessa palavra tão maravilhosa, que eu falei, nossa, glória a Deus, eu comecei a lembrar de Pedro, da passagem de Pedro. Lá os discípulos estão no barco, Jesus fala para eles assim, ó, vou subir no monte, eu vou orar, vocês podem ir, vão sem mim. E eles estão a remar, o vento é contrário, o vento é forte. E lá pela madrugada, Jesus Cristo aparece andando sobre as águas. De repente, Jesus aparece andando sobre as águas, o vento não impediu, né? O mar meio bravinho, sei lá como que estava, não impediu, Jesus andando. Eles acham é um fantasma, agora o que há de ser de nós, né? E isso não impediu. De repente, Jesus fala, opa, não tema, que sou eu aqui, sou eu. E Pedro já imediatamente já fala, mestre, se é o Senhor, manda eu ter contigo, né? Eu quero também andar sobre as águas. E Jesus fala, vem. O vento não tinha parado, a situação era a mesma. Ele começou a andar nas águas, mesmo o vento sendo forte e contrário, ele conseguiu andar sobre as águas. Mas quando você lê, fala, e reparando no vento, o que aconteceu? Afundou. Foi reparar na situação que era a mesma de quando ele desceu no barco, não tinha havido mudanças, era mesmo, o vento era contrário, o vento era forte, eles estavam andando, foi dar um reparinho, foi dar uma olhadinha no vento, tirou o foco de Jesus, e o que aconteceu? Ele afundou. Daí diz que ele gritou, mestre, não se te dá que eu pereça. E Jesus pega ele pelas mãos, coloca ele no barco, eles sobem ao barco. Quando ele sobe no barco, o vento, o que acontece? Para. Então o que eu entendo nessa situação? Mesmo com o vento contrário, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Ele viveu o sobrenatural, que não dependia de situação. O vento continuava o mesmo e ele conseguiu andar, né? E quando ele tirou o foco dos seus olhos para Jesus, o que aconteceu? Afundou. Na nossa vida, a gente pode viver o sobrenatural de Deus, mesmo a situação do mundo estando aí como está. Mesmo que pareça que está tudo de perna pro ar, de cabeça virada as nossas vidas, mesmo assim nós podemos viver o sobrenatural de Deus, né? Nós podemos, é só não reparar no que está acontecendo. Foco, Jesus, palavra de Deus na minha vida, ela vai mudar o meu futuro, ela vai mudar agora, ela vai mudar o hoje, ela vai mudar. Não vou olhar para o vento que está contrário, não vou olhar para a situação, eu vou olhar para Jesus, meu foco é Jesus, meu foco é a palavra de Deus, não é o que estão falando, não é o que dizem ou o que pensam, é o que Deus pensa ao respeito da minha vida, o que a palavra de Deus diz a respeito da situação. Pense, né? O vento não teve que parar para Pedro viver o sobrenatural, não, ele andou sobre as águas. Mesmo com o vento contrário, eram vários homens tentando remar contra o vento e estavam em dificuldade. E ele sozinho andando sobre as águas, o vento não levou ele para trás, o vento não impediu que ele, né, andasse. Por quê? Ele estava focado, crendo. Quando ele desviou o seu olhar, começou a reparar na situação, ele afundou. O vento era o mesmo, não tinha mudado, não estava soprando mais forte, era o mesmo vento, né?
O que ele tinha que fazer? Confiar. Jesus falou para mim, vem, eu vou, porque sob a palavra de Jesus eu vou andar, né? Podia até sapatear ali nas águas, eu vou, Jesus falou, eu vou. Eu fiquei pensando, aí eu falei assim, mas por que os outros, né, também não quiseram? Daí eu falei pro meu marido, ai, se eu tivesse lá eu ia falar, ai, Pedro foi, ai, Jesus, eu também quero ir, ai, Jesus, eu também quero andar, né? Eu falei, mas por quê, né, os outros não foram? Será que ficaram com medo? Não sei o que os outros pensaram, a Bíblia não fala, mas eu sei que Pedro não se inibiu pelaquela aparente situação, pelo mar que estava meio contrário, o vento contrário. Ele olhou para Jesus e falou, Jesus, se é o Senhor, manda eu ir também, eu quero ter essa experiência maravilhosa com o que o Senhor está tendo. E Jesus falou, vem, e ele foi. Mas o que de errado que aconteceu foi tirar o seu foco, a sua atenção de Jesus, né? Se ele tivesse focado, olhando para Jesus falando consigo mesmo, né? Jesus me mandou ir, eu vou andar, porque eu já vi milagres de Jesus faz tanta coisa, e eu não vou afundar. E fosse, ele ia, voltava, e dava até pulo, cambalhota, porque o poder de Deus estava fazendo o sobrenatural acontecer na vida dele. E você, nesse seu problema, você pode viver o sobrenatural de Deus, mesmo aí esse vento contrário. O vento contrário não impediu Pedro de andar sobre as águas. Teve o sobrenatural. O natural, o que era? Afundar. Mas Pedro viveu o sobrenatural, porque não é a situação, não é o momento, é a palavra de Deus que me levará a viver o sobrenatural. Não é a possibilidade, não é o que é possível, o impossível Deus sabe fazer, né? Se Deus sabe fazer o impossível, né? vai ter alguma coisa contrária, né? O vento era contrário, mas isso não impediu Pedro de pôr o pezão na água, de andar sobre as águas, e teria, né, andado muito mais se não tivesse tirado o seu foco, porque a situação aparentemente não tinha mudado nada. O que estava acontecendo era, né, o sobrenatural do andar sobre as águas, e ele viveu algo que nenhum outro ali viveu. Mas quando ele olhou para o vento, né, ele afundou. E quando a gente começa a olhar para as possibilidades, para o problema, daí a gente começa a afundar. A gente começa a afundar como? Né? A dúvida vem, né? Já vem o medo, vem o desespero, vem a incerteza. Daí a gente começa a ver o problema até maior do que ele realmente é, né? Quando a gente está focado em Jesus, né, o problema está lá, continua lá, mas a gente já começa a viver pela fé o sobrenatural de Deus. E quando Jesus salva ali Pedro, que afundou, e coloca no barco, Jesus fala, homem de pequena fé, né? Quem sabe é isso que Jesus tem dito para você. Oh, mulher de pequena fé, oh, homem de pequena fé, foca em mim, olha para mim, não olha para o vento, não olha para a situação, não olha para como o mundo está, olha para mim, confia em mim, confia, né? Confia. Se você confiar em Deus, essa situação, esse vento, essa muralha, não te impedirão de você viver o sobrenatural de Deus, né? O que eu aprendo? Eu tenho que me disciplinar, eu tenho que focar, olhar somente para o Cordeiro de Deus, olhar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olhar para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz. Vou focar, não vou olhar para a situação, não vou olhar para o problema, não vou olhar para a minha condição de resolvê-lo, né? De resolver esse problema, essa dificuldade. Eu vou olhar que Deus tem todo o poder, eu vou olhar
que tudo é possível que quer. Eu vou olhar que Deus pode fazer na minha vida, que homem algum pode fazer. Ele levanta o necessitado do morturo, faz se assentar com os príncipes, ele tira, né, ali José da prisão, põe para ser faraó, lá segundo faraó, governador, ele tira lá o Daniel da cova dos leões e dá o livramento. Ele faz milagres e ele é o mesmo. É o mesmo que abriu o mar vermelho, é o mesmo que fez o maná cair do céu, é o mesmo que fez Pedro andar sobre as águas. É o mesmo que na passagem que eu conversei com vocês, que as muralhas caíram. Quando que uma muralha, se você ver, né, as muralhas eram feitas não de pedras, mas pedras grandonas. Quando que ela cai com um grito, né, som de trombeta, não cai. Mas pelo poder de Deus, o mal não fica de pé nas nossas vidas, eles não vencem, mas nós subjugamos eles debaixo dos nossos pés, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Nós pisamos a cabeça de Satanás, em nome de Jesus, e vencemos, e conquistamos o impossível, o sobrenatural, mesmo que ainda esteja sendo contrário o vento. É possível de você viver o sobrenatural de Deus. O que é necessário? Ter fé, né? Jesus falou, homem de pequena fé. Tenha fé. Como que eu, né, adquiro fé? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, quando você está assistindo esse vídeo, você está ouvindo da palavra de Deus. Você começa a sentir, nossa, eu preciso mudar. É assim, eu assisto muitas palavras também, estou sempre procurando, além de ler a Bíblia, né, estudar a palavra de Deus, eu procuro ouvir a palavra de Deus. Porque eu sei que a fé gerará, né, em mim, a palavra de Deus gerará em mim a fé que eu preciso para vencer todos os dias, cada obstáculo da minha vida. Quando você estiver aí, quero te dar uma dica, desanimado, triste, abatido, coloca uma palavra de Deus, né? Eu pego até os meus vídeos e vou assistir, né? Porque Deus falando para mim, eu vou assistir, eu escuto, tem vezes que eu escuto mais de uma vez e pego, se encha de Deus, se encha da palavra de Deus, para a fé ser gerada no seu coração. Você precisa viver o sobrenatural de Deus, mesmo que pareça aí que não há possibilidade. Há possibilidade. Quando Deus entra com seu poder na situação, até o que é morto tem que viver, né? O que está aí na frente, a muralha, cai por terra. Você consegue andar sobre as águas sem submergir, né? Se você focar em Deus que pode fazer por você. Se encha de Deus, se encha da palavra de Deus. Cresça na graça e no conhecimento, que você vai viver muita coisa maravilhosa. Você vai viver o sobrenatural de Deus e ser uma pessoa bem-sucedida, né? Que vai falar assim, nossa, por que eu não me enchi de Deus antes? Por que eu não conhecia a Deus antes? Né? Nessa profundidade que eu estou vivendo agora, eu poderia ter lá no passado vivido uma vida plena com Deus, perdi tempo. Né? Muita gente está na igreja, é crente desde criança, nasceu no lar evangélico, mas não temos aquela comunhão com Deus que deveríamos ter, né? Aquela intimidade com Deus que deveríamos ter para viver o sobrenatural de Deus. Convido você a se encher de Deus, da palavra de Deus, né? E ser vitorioso, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu oro com todos esses que estão aqui comigo orando. Senhor, nós aprendemos que não devemos olhar por vista, nós não devemos reparar na situação, nós temos que focar no Senhor e em sua palavra. Senhor, tira todo o mal do nosso caminho, tudo que tem que ser levantado. Senhor, o ano não acabou e a mudança que nós precisamos e estamos esperando ainda é possível, Senhor.
mesmo com o vento contrário, mesmo que tudo está dizendo que não. Senhor, a última palavra vem de Ti. Entra com provisão na nossa vida, faz o milagre, tira todo o mal, que nós possamos viver o sobrenatural de Deus na nossa vida financeira, sentimental, familiar e espiritual. Queremos estar cheio de Ti. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Você pode dizer amém? Amém. Que Deus abençoe. Não esqueça de deixar seu joinha. Não esqueça de compartilhar. Né? Ajuda as pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus. Né? E se inscreva no canal. Eu abençoo você. Que Deus abençoe com todas as sortes de bênção. Que você possa prosperar e viver o sobrenatural que Deus tem para você. Deus te ama muito. Deus abençoe. Em nome de Jesus.